O reencontro entre duas vidas separadas por mágoas expôs segredos enterrados há mais de uma década. Uma gravidez inesperada reacendeu um passado que muitos acreditavam superado. E quando tudo parecia perdido, surgiu uma escolha que mudaria o destino de todos. Antes de mergulhar nessa história emocionante, não se esqueça de se inscrever no canal para mais relatos surpreendentes de recomeço. O império fora erguido com disciplina, precisão e sacrifício. Quem comandava os corredores revestidos de mármore sabia que cada centímetro daquele lugar era resultado de escolhas duras e renúncias necessárias. Nada, no entanto, preparou aquele homem para a visão que teve ao virar o corredor de serviço. Ajoelhada entre baldes e panos, estava ela. A mulher que um dia fora sua companheira, agora grávida, com os olhos cheios de lágrimas enquanto limpava o chão do seu hotel. Ricardo Mendes paralisou por um instante. Aos 45 anos, havia conquistado o que poucos conseguiam: transformar o pequeno hotel de família em uma rede internacional respeitada, com propriedades em 3 continentes. Sua última aquisição, o suntuoso Palácio das Palmeiras, um hotel histórico no coração do Rio de Janeiro, representava o ponto alto de sua carreira. Mas naquele momento, toda sua confiança desmoronou ao reconhecer Helena Cardoso. A imagem foi um soco no estômago. Ela, que já o ajudara a revisar contratos, que o ouvira sonhar em noites insones, agora usava uniforme de faxina, com os cabelos presos e a expressão esvaziada de qualquer vaidade. O ventre, arredondado sob o tecido folgado, denunciava uma nova vida. A surpresa impediu qualquer reação imediata, mas o coração, outrora blindado, vacilou. Helena! A voz saiu quase inaudível, como se tivesse medo que alguém ouvisse. A mulher ergueu os olhos, e o balde que segurava escorregou de suas mãos, derramando água com sabão pelo piso de mármore italiano. O líquido espalhava-se, como uma verdade inconveniente entre os dois. Ricardo, gaguejou ela tentando se levantar, apoiando a mão nas costas para equilibrar o peso da gravidez avançada. O que está fazendo aqui? Perguntou ele, ainda imóvel, como se seus caros sapatos italianos tivessem grudado no chão molhado. O silêncio que se seguiu foi interrompido por uma terceira voz. Senhor Mendes, o conselho já está aguardando na sala de reuniões. Era Patrícia, sua assistente executiva, que apareceu no corredor com uma pasta de documentos. Ao notar a cena, parou abruptamente. Desculpe, não sabia que estava ocupado. Diga que já estou indo. A resposta foi automática, sem que seus olhos deixassem Helena por um segundo. Quando ficaram novamente sozinhos, Helena falou primeiro. Eu não sabia que este hotel era seu. Fui contratada pela empresa terceirizada há 2 semanas. Nunca imaginei. Quanto tempo? Ele interrompeu, indicando com um gesto a barriga dela. 7 meses. Ricardo fez um cálculo mental rápido. Fazia quase 3 anos desde o divórcio tumultuado. 3 anos desde que ela desaparecera, de sua vida sem deixar rastros, após uma batalha judicial que quase o arruinou emocionalmente. O reencontro trouxe de volta lembranças sepultadas, sorrisos compartilhados em quartos vazios antes da inauguração, lutas financeiras, derrotas conjuntas, mas ali, entre produtos de limpeza e silêncios constrangedores, havia perguntas que urgiam. Por que ela estava ali? Quem era o pai da criança? E por que, entre tantos lugares, ela escolhera justamente aquele para desaparecer? Preciso voltar ao trabalho, disse Helena, abaixando-se com dificuldade para recolher o balde. E o pano? Se quiser que eu peça demissão, eu entendo. Não. A resposta saiu mais enfática do que pretendia. Termine o seu turno. Conversamos depois. Meu escritório, 6º andar, às 5. Com isso, Ricardo ajeitou a gravata e seguiu para a reunião do conselho, onde seria discutida a compra de um novo terreno em São Paulo. Durante toda a sessão, sua mente vagava para o corredor de serviço. Os números e gráficos projetados na tela pareciam nebulosos, distantes. Ele, que sempre foi conhecido por sua atenção meticulosa aos detalhes, agora assinava documentos quase mecanicamente. Ricardo, você concorda com os termos da proposta? Perguntou Maurício Alves, seu sócio minoritário e amigo de longa data. Sim, claro,
respondeu automaticamente, para então perceber que não fazia ideia do que acabara de concordar. Às 5 horas em ponto, após dispensar Patrícia, Ricardo esperava em seu escritório. As paredes de vidro ofereciam uma vista panorâmica da praia de Copacabana. Foi ali, entre o mar e o céu do Rio de Janeiro, que ele construiu seu império. E agora, esse mesmo escritório seria palco de uma conversa que poderia abalar suas estruturas. Uma batida suave na porta anunciou a chegada dela. Helena entrou ainda vestindo o uniforme, mas com os cabelos soltos, longos e castanhos como ele se lembrava. Havia algo diferente nela além da gravidez. Uma sombra no olhar, um peso nos ombros que não existia antes. Sente-se, por favor. Ele indicou a poltrona em frente à sua mesa. Helena obedeceu, visivelmente desconfortável. Por um momento apenas se olharam como estranhos tentando reconhecer vestígios do que um dia foram. Nunca imaginei que nos encontraríamos. Assim, ela começou quebrando o silêncio. Quando fui contratada, o nome da empresa era diferente. Não associei ao seu grupo. Fizemos a aquisição há 6 meses. Nem todos os funcionários foram informados da mudança na holding. Entendo. Ela ajeitou-se na poltrona, protegendo instintivamente a barriga com as mãos. Você está com boa aparência, Ricardo. Vi sua foto na revista Empresários do Ano. Parabéns pelos prêmios. Helena, por que está trabalhando como faxineira? Ele foi direto ao ponto, ignorando as congratulações. Você era editora-chefe de uma revista de arquitetura. Tinha sua carreira, seus contatos. Um sorriso amargo cruzou os lábios dela. Muita coisa aconteceu nestes 3 anos, Ricardo. Nem tudo saiu como planejado. A resposta veio em voz baixa, quase inaudível. O homem que a engravidara era um nome temido no setor, conhecido por sua agressividade nos negócios e por um passado cercado de boatos sórdidos. Era também o maior rival do proprietário daquele hotel. Segundo ela, após descobrir a gravidez, ele passara a persegui-la, controlar seus passos e ameaçá-la. Fugir fora a única saída. Victor Campos. O nome saiu como veneno da boca de Ricardo. Você se envolveu com Victor Campos. Helena assentiu sem conseguir esconder a vergonha e o medo que o nome provocava. Foi depois de um evento de arquitetura em Lisboa há 8 meses. Ele parecia diferente do que diziam. Charmoso, atencioso. Ela fez uma pausa, reunindo forças. Quando descobri quem ele realmente era, já era tarde demais. Eu estava grávida e ele se transformou. Ricardo levantou-se, incapaz de conter a agitação que sentia. Victor Campos não era apenas seu maior concorrente no mercado, hoteleiro. Era um homem com conexões perigosas, conhecido por destruir reputações e negócios quando contrariado. Anos atrás, Ricardo perdera uma propriedade em Búzios para ele, em circunstâncias suspeitas envolvendo documentos falsificados e testemunhas que mudaram depoimentos da noite para o dia. Por que não procurou ajuda, Helena? Por que simplesmente desapareceu? E quem me ajudaria? Ela o encarou com os olhos marejados. Depois do divórcio, muitas portas se fecharam para mim. Você tem ideia do poder que Victor tem nesse meio? Ele destruiu minha reputação quando tentei terminar o relacionamento. Em semanas perdi meu emprego, meu apartamento. Ricardo voltou a se sentar, atordoado com as revelações. E agora ele está te procurando? Sim. A palavra saiu como um suspiro. Quando descobriu que eu estava escondida em Petrópolis, ele enviou pessoas atrás de mim. Tive que fugir na mesma noite, com apenas uma mala. Já troquei de telefone 3 vezes. Me mudei 5. Trabalho com nome falso. Pago tudo em dinheiro. Seu olhar caiu sobre a barriga dela. E a criança? É uma menina. Helena sorriu pela primeira vez, um sorriso genuíno que iluminou momentaneamente seu rosto cansado. Vou chamá-la de Clara. Victor sabe que é uma menina? Não. Ele só quer o bebê para me controlar, não porque se importa. Suas mãos acariciaram o ventre proeminente. Mas não posso permitir que minha filha cresça perto dele. Não depois do que vi, do que descobri sobre seus negócios. Algo no tom dela fez Ricardo perceber que havia mais naquela história do que uma simples questão de relacionamento abusivo. O que você descobriu, Helena? Ela hesitou, olhando nervosamente para a porta.
Não posso falar sobre isso aqui. Ele tem olhos e ouvidos em todo lugar. Ricardo estava prestes a insistir quando uma mensagem chegou ao seu celular. Era de Bianca, sua atual esposa, confirmando o horário do jantar com investidores naquela noite. Só então ele se lembrou. Também estava esperando um filho. Bianca estava no 5º mês de gravidez, e todos os dias ao chegar em casa, ele acariciava a barriga dela, conversando com o futuro herdeiro do Império Mendes. Dividido entre a nova vida ao lado da atual esposa, também grávida, e o passado que voltava a pulsar, o dono do hotel decidiu protegê-la. Ofereceu abrigo, segurança e silêncio. Era o mínimo que poderia fazer por Helena, independentemente do passado conturbado que tiveram. Tenho um apartamento vazio no prédio corporativo, ao lado do hotel. Você pode ficar lá enquanto decidimos o que fazer. Ninguém além de mim tem acesso. Nem mesmo a equipe de limpeza entra sem autorização. Não posso aceitar, Ricardo. Já basta o constrangimento de hoje. Helena tentou se levantar, mas uma contração a fez sentar-se novamente, respirando fundo. Você está bem? Perguntou ele, preocupado. São só contrações de treinamento. O médico disse que é normal nesta fase. Médico? Você está fazendo pré-natal? Helena baixou os olhos. Quando consigo. Vou a diferentes hospitais públicos para não criar um padrão. Mas já faz quase 2 meses desde a última consulta. Ricardo pegou o telefone. Patrícia, chame o Dr. Luiz Castro agora. Diga que é urgente. E prepare o apartamento do 8º. Andar no prédio executivo. Roupa de cama, alimentos básicos, tudo o que for necessário. Ele fez uma pausa. E, Patrícia, absoluta discrição sobre isso. Ninguém deve saber, entendeu? Do outro lado da mesa, Helena o observava com uma mistura de gratidão e desconfiança. Por que está fazendo isso, Ricardo? Depois de tudo. Porque ninguém merece viver com medo, Helena. Nem você, nem a criança. Ele hesitou antes de continuar. E porque sei do que Victor Campos é capaz. Se ele está atrás de você, tem um motivo. E não é apenas a criança. O sol começava a se pôr, pintando o escritório com tons alaranjados. Lá fora, a cidade se preparava para a noite, alheia ao drama que se desenrolava naquele andar. Você não está sozinha agora, afirmou Ricardo mais para si mesmo do que para ela. O que ele não sabia era que, ao acolher Helena, acabava de se envolver numa trama muito maior, onde os segredos do passado ameaçavam não apenas a sobrevivência dela, mas todo o império que construíra com tanto esforço ao longo dos anos. Naquela noite, enquanto se preparava para o jantar com investidores, Ricardo fez uma ligação. O receptor era Carlos Torres, seu chefe de segurança e ex-policial federal, homem de extrema confiança. Preciso que investigue Victor Campos. Tudo, negócios, contatos, movimentações recentes. E Carlos, ele não pode saber que estamos de olho nele. Entendido, chefe? Algum motivo específico? Ricardo observou pela janela o prédio ao lado, imaginando Helena instalada no apartamento seguro. Digamos que é uma questão de família. Ao desligar, sabia que havia iniciado um jogo perigoso, mas algo lhe dizia que aquele reencontro não era mera coincidência. Helena guardava segredos que poderiam mudar tudo, e ele estava determinado a descobrir quais eram. O apartamento que Ricardo oferecera a Helena era mais do que um simples refúgio. Era uma fortaleza disfarçada de luxo, localizado no 8º andar do prédio executivo adjacente ao hotel. O espaço contava com sistema de segurança privativo, vidros à prova de balas e acesso restrito por elevador exclusivo. Poucos sabiam da existência daquele ambiente, projetado inicialmente para abrigar investidores estrangeiros durante negociações delicadas. Helena percorreu o amplo living com passos hesitantes, como se temesse quebrar algo apenas com o olhar. Os móveis de designer, a vista para o mar e os equipamentos eletrônicos de última geração contrastavam drasticamente com os quartos simples de pensões onde estivera se escondendo nos últimos meses. A despensa está abastecida para 2 semanas, explicou Patrícia, entregando-lhe um tablet. Por este dispositivo, você pode solicitar o que precisar. Apenas eu e o Sr. Mendes teremos acesso às suas mensagens. Obrigada, respondeu Helena, aceitando o aparelho com mãos trêmulas. Mas não posso ficar muito tempo.
Ele vai me encontrar, sempre encontra. Patrícia, uma mulher na casa dos 30 anos, com postura impecável e olhar perspicaz, ajustou os óculos de armação, fina. Com todo respeito, Sra. Cardoso, o Sr. Mendes não costuma perder. Se ele decidiu protegê-la, acredite, você está segura aqui. Quando a assistente saiu, Helena sentiu-se subitamente sozinha em meio àquele luxo. Sentou-se na poltrona de couro branco, acariciando a barriga proeminente. Lágrimas silenciosas desceram por seu rosto, enquanto contemplava como sua vida havia se transformado tão radicalmente. 3 anos atrás, era uma editora-chefe respeitada, casada com um empresário promissor. Agora, era uma fugitiva grávida, limpando banheiros para sobreviver, carregando segredos perigosos demais para compartilhar. O destino tinha um senso de humor cruel ao trazê-la justamente para o hotel do ex-marido. O som do celular, um pré-pago, barato que trocava constantemente, fez seu coração disparar. Era uma mensagem de texto simples, mas que gelou seu sangue. Sei que está no Rio. Preciso da certidão do imóvel. Último aviso. Helena deixou o aparelho cair, suas mãos subitamente dormentes. Como Victor conseguia sempre rastreá-la? Haveria alguém o informando? Seus pensamentos foram interrompidos por uma batida discreta na porta. Sra. Cardoso, sou o Dr. Luiz Castro, médico particular do Sr. Mendes. A consulta improvisada revelou o que Helena já suspeitava. Estava anêmica, com pressão alta e o bebê um pouco abaixo do peso esperado. O Dr. Castro, um senhor de cabelos grisalhos e maneiras gentis, receitou vitaminas e repouso prometendo voltar em 3 dias. A senhorita passou por muito estresse. Precisamos monitorar essa pressão com cuidado, comentou ele guardando o estetoscópio. E parabéns, a pequena está forte apesar de tudo, uma lutadora como a mãe. Aquela noite, pela primeira vez em meses, Helena dormiu sem sobressaltos em uma cama confortável, protegida por paredes que não eram de papelão. No mesmo momento, a quilômetros dali, Ricardo enfrentava outro tipo de tensão. O jantar com os investidores árabes acontecia no salão privativo do restaurante estrelado do hotel, entre taças de vinho caríssimo e conversas sobre fusões e aquisições. Sua mente retornava constantemente ao encontro da tarde. Ricardo, a voz suave de Bianca, sua esposa, o trouxe de volta à realidade. O Sheik Al-Jabri está esperando sua opinião sobre a proposta. Bianca Álvares Mendes, com seus 35 anos, era a definição de elegância discreta. Alta, de pele morena e cabelos negros impecavelmente arrumados, havia construído sua própria carreira como arquiteta renomada antes de conhecer Ricardo. O vestido azul marinho que usava disfarçava com charme a gravidez de 5 meses. Perdão, Sheik. Concordo absolutamente que Búzios seria o local ideal para o novo empreendimento, respondeu Ricardo, retomando seu papel de anfitrião. Perfeito. Horas depois, já em seu apartamento de cobertura, ele finalmente revelou a Bianca o reencontro surpreendente com Helena. Você a colocou no apartamento seguro? Perguntou Bianca, enquanto removia delicadamente os brincos de diamantes. Eu deveria ter te consultado primeiro, sei disso. Ricardo serviu-se de um dedo de uísque. Mas você precisava ver o estado dela, Bianca. Grávida, trabalhando como faxineira, fugindo daquele canalha do campus. Para sua surpresa, a atual companheira, ao invés de resistência, demonstrou compaixão. Bianca sentou-se na beira da cama, pensativa. Ricardo, você sabe que não sou insegura sobre seu passado com Helena. O que me preocupa é Victor Campos. Esse homem é perigoso. Eu sei. Ele girou o líquido âmbar no copo. Mas não posso simplesmente ignorar a situação. Helena pode estar carregando informações cruciais sobre os negócios dele. Bianca levantou-se, acariciando a própria barriga em um gesto inconsciente de proteção. Não se trata só de negócios, e você sabe disso. Victor Campos tem conexões com pessoas que não hesitam em eliminar problemas. Se Helena sabe algo que possa comprometê-lo, Ricardo colocou o copo sobre a mesa de cabeceira e abraçou a esposa por trás, seus braços envolvendo tanto Bianca quanto o filho, que carregava. Prometo que serei cuidadoso, mas não posso abandoná-la, não nessas condições. Claro que não pode. Bianca virou-se para encará-lo.
Na verdade, estou orgulhosa de você por ajudá-la. Podemos oferecer proteção que poucos conseguiriam. Só precisamos ser estratégicos sobre isso. Naquela noite, juntas, as duas arquitetaram um plano de proteção, usando os recursos do próprio império para ocultar a presença da mulher em perigo. Bianca, com sua experiência em design, sugeriu modificações no apartamento para maior segurança. Ricardo, por sua vez, designou Carlos Torres para monitorar discretamente os movimentos de Victor Campos. O que nenhum dos dois imaginava era quão rapidamente seus planos seriam postos à prova. Na manhã seguinte, o luxuoso escritório de Victor Campos, no centro financeiro de São Paulo, era um estudo em contrastes. A decoração minimalista em tons de preto e cinza refletia a personalidade calculista do homem por trás da mesa de vidro fumê. Aos 50 anos, Victor Campos mantinha a forma física com a mesma disciplina que aplicava aos negócios. Cabelos grisalhos, perfeitamente aparados, terno italiano sob medida e um relógio suíço que custava mais que o salário anual de seus funcionários. Sua expressão, no entanto, não combinava com a aparência polida. Como assim a perderam o rastro dela? A voz, normalmente controlada, revelava irritação crescente. O homem diante dele, um ex-policial de meia-idade com cicatriz no queixo, remexeu-se desconfortavelmente. Ela estava em uma pensão em Botafogo até quarta-feira. Depois disso, simplesmente desapareceu. O telefone dela ainda está ativo, mas não conseguimos rastrear a localização exata. Vitor girou a caneta de ouro entre os dedos. Um hábito que seus associados aprenderam a temer era o prelúdio de decisões drásticas. Aquela vadia está com a certidão do terreno em Angra. Sem isso, não consigo finalizar a venda para os chineses. Ele levantou-se caminhando até a janela panorâmica. E o pior, o prazo com os investidores vence em 3 semanas. Senhor, se me permite, por que não simplesmente emite uma segunda via da certidão? O olhar que Victor lançou ao subordinado foi gélido. Porque a certidão original contém detalhes específicos sobre a aquisição que não podem vir a público. Helena sabe disso. É por isso que ela a roubou antes de fugir. Entendo, senhor. Não, você não entende. Victor retornou à mesa, abrindo uma pasta com fotografias. Tenho um filho a caminho, um herdeiro legítimo. Não posso permitir que aquela mulher arruine tudo agora. As fotos mostravam Helena em diferentes locais, saindo de um consultório, médico comprando mantimentos, entrando em uma pensão. A última imagem, no entanto, fez Victor estreitar os olhos. Helena, de uniforme, entrando pela porta de serviço de um hotel. De quando é esta foto? De 3 dias atrás, senhor. É o Hotel Palácio das Palmeiras, no Rio. Victor Campos congelou, um sorriso lentamente se formando em seus lábios finos. Palácio das Palmeiras. Propriedade de Ricardo Mendes. Exatamente, senhor. Parece que ela conseguiu emprego lá na equipe de limpeza. Que interessante. Victor recostou-se na cadeira. O destino tem um senso de humor peculiar, não acha? Helena fugindo para os braços do ex-marido. Ele abriu uma gaveta e retirou um envelope amarelo. De dentro, extraiu documentos antigos e uma foto de Ricardo e Helena juntos, em tempos mais felizes. Aumente a vigilância no hotel. Quero saber cada movimento de Helena, e especialmente de Ricardo Mendes. Victor pausou contemplativo. E prepare os documentos que discutimos antes. Talvez seja a hora de uma reunião com o conselho do Grupo Mendes. O adversário era persistente. Apareceu sem aviso, exigindo informações, ameaçando expor documentos que, segundo ele, poderiam destruir a reputação do hotel. O conselho foi convocado, reuniões de emergência iniciadas. As acusações vinham acompanhadas de registros falsificados, contratos com datas adulteradas e supostos testemunhos. Tudo para forçar a entrega da gestante. 3 dias depois, Helena já começava a se adaptar ao novo ambiente. O apartamento seguro, inicialmente opressor em seu luxo, tornara-se um refúgio onde finalmente conseguia dormir sem pesadelos. A visita do Dr. Castro trouxe notícias animadoras. Sua pressão havia estabilizado e a bebê ganhara peso. Naquela tarde, recebeu uma visita inesperada. A campainha discreta anunciou não Ricardo como esperava, mas Bianca.
Espero não estar incomodando, disse a arquiteta, segurando uma cesta grande coberta por tecido. Trouxe algumas coisas que pensei que poderia precisar. Helena, ainda desconfortável com a situação, convidou-a a entrar. O encontro entre a ex e a atual esposa, que poderia ter sido tenso, surpreendentemente fluiu com naturalidade. Bianca trouxera roupas de maternidade, vitaminas especiais e o que mais tocou Helena, um pequeno roupão de bebê em tom amarelo pastel. Não sabia se já tinha comprado o enxoval, comentou Bianca, acariciando instintivamente a própria barriga. Imagino que não teve muitas oportunidades, considerando... Obrigada. Helena segurou o pequeno roupão contra o peito, emocionada. Na verdade, só tenho 2 peças que consegui comprar em uma feira. Não podia arriscar usar cartão de crédito em lojas grandes. As 2 mulheres sentaram-se na sala, compartilhando experiências de gravidez. Por um momento quase pareciam amigas. 2 futuras mães discutindo enjoos matinais e chutes de bebês. Mas a realidade logo se impôs quando o tablet de Helena notificou uma mensagem de Ricardo. Reunião de emergência com o conselho. Victor Campos entrou em contato com os investidores. Mantenha-se no apartamento. Enviarei Carlos para reforçar a segurança. Bianca, que também recebera a notificação em seu celular, franziu a testa. Começou mais cedo do que esperávamos. Do que você está falando? Perguntou Helena, subitamente alarmada. Victor está tentando usar sua influência para pressionar Ricardo. Bianca levantou-se pegando o celular. Precisamos agir rápido. Foi então que Helena percebeu. Bianca não viera apenas trazer presentes por compaixão. Aquela visita tinha um propósito estratégico. Você está me estudando desde que entrou aqui, afirmou Helena, sem conseguir esconder o tom acusatório. Querendo saber o que sei, o quanto sou uma ameaça? Não uma ameaça. Bianca manteve a calma. Um recurso. Você tem informações que podem derrubar Victor Campos, não tem? Helena hesitou, desviando o olhar. Tenho mais do que informações, tenho provas. Provas de quê, exatamente? De como ele adquiriu o terreno em Angra dos Reis, onde está construindo seu maior resort. Helena levantou-se com dificuldade. O anterior proprietário não vendeu aquelas terras voluntariamente. Victor forjou documentos, suborno autoridades, e quando isso não foi suficiente, ele eliminou os obstáculos, completou Bianca, compreendendo a gravidade da situação. Exatamente. E eu tenho a certidão original, que prova a falsificação, além de gravações de conversas comprometedoras. Helena caminhou até a janela, observando o movimento da cidade lá embaixo. Ele não está me perseguindo apenas pelo bebê, Bianca. Ele quer destruir as provas antes que eu as use. Bianca aproximou-se, colocando a mão sobre o ombro de Helena. Por que não entregou isso à polícia? Um sorriso amargo cruzou os lábios de Helena. Você realmente acredita que a polícia enfrentaria alguém com o poder de Victor? Ele tem juízes, delegados e políticos no bolso. Foi por isso que fugi. Estava reunindo coragem e recursos para deixar o país antes do nascimento da Clara. O som do elevador privativo interrompeu a conversa. Ricardo entrou no apartamento, o semblante carregado de preocupação. Ao ver as 2 mulheres juntas, parou, momentaneamente surpreso. Campos está fazendo sua jogada, anunciou ele, afrouxando a gravata. Convocou uma reunião extraordinária com o conselho para amanhã. Está alegando que temos documentos comprometedores que pertencem a ele. A certidão do terreno em Angra, murmurou Helena. Ricardo olhou para as 2 mulheres, percebendo que havia perdido parte de uma conversação importante. O que exatamente está acontecendo aqui? O que vocês 2 estão planejando? Bianca trocou um olhar significativo com Helena antes de responder. Estávamos discutindo como usar o que Helena sabe para derrubar Victor Campos de uma vez por todas. Foi naquele momento, naquele apartamento seguro com vista para o mar de Copacabana, que 3 pessoas aparentemente desconexas formaram uma aliança improvável. Uma ex-esposa com segredos perigosos, uma arquiteta grávida com mente estratégica e um empresário determinado a proteger tudo o que construiu. O que nenhum deles percebeu foi o drone quase invisível pairando do lado de fora da janela. Sua câmera de alta resolução capturando cada palavra, cada gesto,
cada segredo compartilhado naquela tarde crucial. Na sala de controle de um prédio, comercial a 2 quilômetros dali, Victor Campos observava o monitor com interesse crescente, um sorriso satisfeito nos lábios, enquanto ouvia a conversa através de equipamento de espionagem avançado. "Então é lá que você se esconde, Helena", murmurou para si mesmo, aumentando o zoom na imagem da ex-amante. "E com provas contra mim? Que conveniente." Ele pegou o telefone, discando um número que raramente usava. "Preparem tudo para amanhã. Não quero falhas." A armadilha estava montada. O confronto inevitável. E nenhum dos lados imaginava o que o destino havia preparado para o dia seguinte. A manhã seguinte amanheceu com um céu carregado de nuvens escuras, prenunciando uma tempestade que combinava perfeitamente com o clima na sala de reuniões do Hotel Palácio das Palmeiras. Em volta da mesa de mogno polido, os 8 membros do Conselho Administrativo aguardavam tensos, enquanto Ricardo Mendes revisava documentos com seu advogado. Do outro lado da mesa, Victor Campos exibia um sorriso confiante. Alto, de cabelos grisalhos e olhar penetrante, ele vestia um terno azul marinho impecável, que contrastava com seu bronzeado artificial. Ao seu lado, 2 homens de aspecto sério carregavam pastas pretas idênticas. "Agradeço a todos por ajustarem suas agendas para esta reunião extraordinária", começou Ricardo levantando-se. "O Sr. Campos alega ter algo urgente a discutir com este conselho." Victor ajustou a gravata de seda e levantou-se com a elegância estudada de quem está acostumado a dominar ambientes. "Senhoras e senhores, lamento trazer este assunto delicado, mas é meu dever como empresário ético informá-los sobre irregularidades graves envolvendo o Sr. Mendes." Ele fez um gesto, e um de seus assistentes distribuiu pastas aos conselheiros. "O que vocês têm em mãos são cópias de contratos adulterados, certificados de propriedade falsificados e, mais preocupante, evidências de apropriação indébita de fundos corporativos." Um murmúrio percorreu a sala, enquanto os membros folheavam os documentos aparentemente incriminadores. "Isso é ridículo", interrompeu Ricardo. "Estes documentos são claramente forjados." "Realmente?" Victor ergueu uma sobrancelha. "Então como explica sua assinatura reconhecida em cartório neste contrato de 2015, onde admite desviar recursos do fundo de expansão para cobrir dívidas pessoais?" Ricardo manteve a compostura, embora seu maxilar tenso denunciasse seu esforço. "Este documento é uma fraude grosseira, assim como todas essas acusações. Mas o senhor não veio aqui apenas para tentar manchar minha reputação, veio? Há algo mais que você quer." Victor sorriu, um sorriso que não alcançava seus olhos frios. "De fato, estou disposto a não levar essas evidências às autoridades se você me entregar certos documentos que foram inapropriadamente removidos de minha propriedade. Documentos que, acredito, estão atualmente sob a guarda de Helena Cardoso, sua ex-esposa que curiosamente agora trabalha em seu hotel." O silêncio que se seguiu foi tão denso que poderia ser cortado com uma faca. Os membros do conselho trocaram olhares confusos. A maioria desconhecia qualquer conexão entre Ricardo e uma funcionária. "Não sei do que está falando", respondeu Ricardo com frieza calculada. "Não?" Victor pegou seu tablet e o deslizou pela mesa. "Estas imagens foram capturadas ontem em um apartamento de sua propriedade. Na tela, Helena conversava com Bianca no apartamento seguro. O ângulo da foto deixava claro que havia sido tirada de fora do prédio, provavelmente por um drone. O advogado de Ricardo, Dr. Matheus Fontes, um senhor de cabelos brancos e expressão serena, inclinou-se para examinar as imagens. "Sr. Campos, o senhor está admitindo ter realizado espionagem ilegal de propriedade privada? Isso é crime tipificado no artigo 153 do Código Penal." Victor nem se abalou. "Não mais criminoso que abrigar uma mulher que roubou documentos confidenciais de minha empresa. Documentos essenciais para uma negociação de milhões com investidores chineses." "Esta reunião acabou", declarou Ricardo, reunindo seus papéis. "Se tem alguma queixa legítima, Sr. Campos, utilize os canais jurídicos apropriados. Não vou permitir que transforme o conselho em palco para suas ameaças veladas."
Você tem 48 horas para me entregar Helena Cardoso e os documentos que ela roubou. Victor levantou-se calmamente. Caso contrário, não apenas estas evidências chegarão à polícia e à imprensa, como também certas informações sobre um incidente de 3 anos atrás. Ricardo congelou, seu olhar subitamente alerta. Que incidente? Victor aproximou-se, baixando a voz para que apenas Ricardo ouvisse. O acidente que colocou Helena em coma por 2 semanas após seu divórcio. Acidente que, curiosamente, foi arquivado sem investigação completa. Tenho testemunhas, Mendes. Testemunhas que podem confirmar seu envolvimento. Com essa insinuação, Victor recolheu suas pastas e saiu da sala, deixando para trás um conselho, apreensivo e um Ricardo visivelmente abalado. No apartamento seguro, Helena passava por sua própria provação. Desde a madrugada, contrações irregulares a incomodavam. O Dr. Castro, chamado às pressas, examinava-a com preocupação. Não é trabalho de parto ainda, mas seu corpo está dando sinais de alerta, explicou ele, guardando o estetoscópio. A pressão está elevada novamente, e isso pode induzir contrações prematuras. Quanto tempo tenho? Perguntou, Helena acariciando a barriga. Se seguir minhas recomendações de repouso absoluto, podemos adiar o parto por mais 2 semanas, idealmente. Cada dia é importante para o desenvolvimento final do bebê. Quando o médico saiu, acompanhado por Carlos Torres, o chefe de segurança, Helena pegou o telefone descartável que mantinha escondido numa gaveta. Digitou uma mensagem breve para um contato identificado apenas como M. Preciso que busque o pacote. Logo, as paredes têm olhos. A resposta veio quase instantaneamente. Amanhã, local habitual, 12h. Helena deletou as mensagens e guardou o aparelho novamente. Seu plano de contingência estava em movimento. Agora só precisava resistir mais 24 horas. Quando Ricardo retornou ao seu escritório após a reunião conturbada, encontrou Bianca esperando-o. Ela estava especialmente elegante, em um vestido preto estruturado, que disfarçava sua gravidez. Os cabelos presos em um coque severo, que acentuava suas feições determinadas. O conselho está em pânico, informou ela sem rodeios. Maurício já me ligou 3 vezes, perguntando sobre Helena. Ricardo serviu-se de água, sua mão ligeiramente trêmula. Victor jogou sujo. Mencionou o acidente de Helena. Que acidente? Bianca franziu o senho. Ricardo sentou-se pesadamente, esfregando o rosto com as mãos. Algo que aconteceu logo após nosso divórcio. Helena sofreu um acidente de carro, ficou em coma por 2 semanas. Na época, eu estava no Japão fechando a aquisição do hotel em Tóquio. E o que isso tem a ver com você? Nada. Mas Victor insinuou que tenho algum envolvimento. Ele pausou, olhando pela janela. O que me preocupa é como ele sabe disso. Pouquíssimas pessoas conhecem esse episódio. Então surgiu a primeira reviravolta. O dono do hotel revelou um segredo que guardava há anos. Na época do divórcio, houve um acidente que colocara a mulher em coma. Ela jamais soube, mas o incidente fora provocado por ordens do próprio pai dela, envolvido em um esquema de corrupção e temendo ser exposto. O rival, agora acusador, sabia de tudo e usava o passado como arma. Bianca, tem algo que nunca contei a ninguém. A expressão de Ricardo tornou-se sombria. O acidente de Helena não foi acidental. Descobri isso semanas depois, quando um investigador privado que contratei me trouxe evidências. Evidências de quê? De que o carro de Helena foi sabotado. Os freios foram adulterados de modo a falhar em alta velocidade. Bianca levou a mão à boca, horrorizada. Meu Deus, Ricardo, você denunciou isso? Tentei, mas o delegado responsável arquivou o caso como acidente mecânico comum. Depois descobri que ele havia sido promovido repentinamente e comprado uma casa de praia em Paraty. Victor Campos o comprou. Não. Ricardo levantou-se, caminhando até um pequeno cofre disfarçado por trás de uma pintura. Dele retirou uma pasta antiga. Foi o pai de Helena, Antônio Cardoso. Ele era sócio minoritário da construtora que ergueu meus primeiros hotéis. Ele estendeu a Bianca fotografias antigas, mostrando um homem mais velho, de aspecto severo, conversando com homens de aparência oficial.
Antônio estava envolvido em um esquema de superfaturamento de obras públicas. Helena descobriu documentos comprometedores em seu escritório e o confrontou. Ameaçou expô-lo se ele não devolvesse o dinheiro desviado. E ele tentou silenciá-la permanentemente. O próprio pai. A incredulidade na voz de Bianca era palpável. Ricardo assentiu gravemente. Depois do acidente, Antônio desapareceu. Alguns dizem que fugiu para o Paraguai, outros que foi eliminado por sócios preocupados. Helena nunca soube dessa parte. Quando acordou do coma, decidi poupá-la dessa verdade horrível. E o que Victor Campos tem a ver com isso? Ele trabalhava para Antônio na época. Era seu braço direito, no esquema de corrupção. Ricardo guardou as fotos novamente. Se ele sabe sobre o acidente, provavelmente sabe também sobre o envolvimento de Antônio. Bianca processou as informações em silêncio por alguns momentos. Helena precisa saber disso, Ricardo. Especialmente agora. Eu sei. Ele passou a mão pelos cabelos, visivelmente tenso. Mas como contar a uma mulher grávida e vulnerável que seu próprio pai tentou matá-la? O telefone interrompeu a conversa. Era Carlos Torres, o chefe de segurança. Senhor, detectamos atividade suspeita no perímetro do prédio executivo. 3 homens desconhecidos em um carro preto estão circulando o quarteirão pela terceira. Vence. Reforce a segurança e não deixe ninguém entrar sem minha autorização expressa. Ricardo desligou e olhou para Bianca. Campos não vai esperar 48 horas. Ele está se movimentando agora. Precisamos tirar Helena daqui, concluiu Bianca, já pegando seu telefone. Tenho um contato, uma amiga que administra uma clínica particular discreta em Petrópolis. Podemos transferi-la ainda hoje. É arriscado movê-la. Se Campos está vigiando o prédio, mais arriscado é mantê-la onde ele já sabe que está. Bianca digitou rapidamente em seu celular. Vou até o apartamento preparar Helena enquanto você organiza a segurança para o transporte. Enquanto Bianca saía, Ricardo recebeu outra ligação, esta de um número desconhecido. Mendes falando. Senhor Mendes, você não me conhece, mas tenho informações sobre Victor Campos que podem ser do seu interesse. A voz feminina. Do outro lado soava tensa, quase sussurrada. Meu nome é Mariana. Trabalhei como assistente pessoal dele por 2 anos. Como conseguiu este número? Helena me deu. Sou a pessoa que vai buscar o pacote amanhã. Ricardo sentiu o coração acelerar. Helena tinha um plano paralelo que ele desconhecia. Que pacote? Do que você está falando? Os documentos originais, as gravações, tudo que pode derrubar Campos. Helena não mantém nada no apartamento, exceto cópias. Os originais estão em um cofre no aeroporto Santos Dumont. Por que está me contando isso? Um breve silêncio precedeu a resposta. Porque Victor descobriu sobre o encontro de amanhã. Tem pessoas me seguindo. Um ruído de metal batendo interrompeu a frase. Preciso desligar, cuidado com o advogado. Ele não é quem vocês pensam. A ligação caiu, deixando Ricardo com mais perguntas do que respostas. Que advogado? Matheus Fontes, que o representava há mais de uma década? Ou algum outro? Enquanto tentava fazer sentido das informações fragmentadas, seu olhar caiu sobre uma fotografia emoldurada na parede. A inauguração do primeiro hotel da Rede Mendes. Na imagem, além de Ricardo mais jovem cortando a fita inaugural, estava Antônio Cardoso, sorrindo orgulhosamente ao lado do então genro. E parcialmente visível no canto da foto, um rosto familiar. Victor Campos, 15 anos mais jovem, observando a cena com uma expressão indecifrável. A verdade começava a tomar forma, uma verdade que conectava passado e presente de maneiras que Ricardo jamais poderia ter imaginado. Com apoio jurídico e provas obtidas em silêncio, o empresário preparava-se para desmontar as acusações uma a uma, revelando a verdadeira face do inimigo diante do conselho e de agentes da lei. O que ele não sabia era que naquele exato momento, Helena iniciava um trabalho de parto prematuro no apartamento seguro, com apenas Bianca para ajudá-la. A chuva finalmente desabou sobre o Rio de Janeiro, transformando as ruas em pequenos rios e o céu num manto cinzento que engolia os arranha-céus. No apartamento seguro, a situação era tão tempestuosa quanto o clima lá fora.
Respire fundo e tente relaxar entre as contrações, instruía Bianca, segurando firmemente a mão de Helena, que estava deitada na cama, o rosto banhado por uma fina camada de suor. É muito cedo, Helena conseguiu dizer entre respirações ofegantes. 7 meses e meio. Não é seguro. O Dr. Castro, que havia retornado às pressas, checava os sinais vitais com expressão preocupada. A pressão arterial continua subindo. Se não conseguirmos estabilizá-la, teremos que fazer o parto agora mesmo. Não podemos levá-la para o hospital? Perguntou Bianca, limpando a testa de Helena com um pano úmido. Com essa tempestade, o trânsito está completamente parado. O médico verificou novamente o monitor portátil que havia trazido. E mesmo se conseguíssemos sair, seria arriscado movê-la neste estado. Helena agarrou o braço de Bianca com surpreendente força. Mariana, o encontro. Documentos. Murmurou antes que uma nova contração a silenciasse. Bianca aproximou-se de seu ouvido. Ricardo já sabe. Ela o contactou. Um leve alívio perpassou o rosto contraído de Helena. Em seguida, seu olhar fixou-se na janela, onde as gotas de chuva escorriam como lágrimas. Ele nos encontrou, não foi? Victor está lá fora. Antes que Bianca pudesse responder, a porta do apartamento abriu-se, e Ricardo entrou completamente encharcado, seguido por Carlos Torres. Seus olhares graves confirmaram o temor de Helena. 3 carros pretos cercaram o prédio, informou Ricardo enquanto se aproximava da cama. Homens armados. Carlos identificou pelo menos 5. Chamei reforços da empresa de segurança, complementou Torres. Mas com essa chuva vão demorar pelo menos 20 minutos. O Dr. Castro interrompeu. Não temos 20 minutos. A frequência cardíaca do bebê está oscilando. E a pressão de Helena continua subindo. Preciso fazer uma cesárea de emergência agora. Ricardo empalideceu. Aqui? Sem estrutura hospitalar? Eu trouxe o essencial na minha maleta. Já realizei partos em condições piores durante missões humanitárias. O médico começou a organizar seus instrumentos esterilizados. Mas preciso de assistência e um ambiente o mais limpo possível. Bianca imediatamente assumiu o controle. Carlos, traga todos os lençóis limpos que encontrar. Ricardo, precisamos ferver água e separar toalhas. Ela tirou o casaco e arregaçou as mangas. Sou treinada em primeiros socorros avançados. Posso assistir o doutor. Enquanto todos se mobilizavam, Helena segurou o braço de Ricardo, seu olhar, subitamente claro e focado apesar da dor. Se algo acontecer comigo, minha filha, prometa que vai protegê-la. Ricardo segurou sua mão entre as suas. Nada vai acontecer. Você é forte, Helena. Sempre foi a mais forte entre nós dois. Prometa, insistiu ela com uma urgência que ia além do momento presente. Eu prometo. As palavras saíram como um juramento solene. Por um instante, não eram ex-marido e ex-mulher, mas 2 pessoas unidas por uma história que nem mesmo o tempo conseguira apagar. Completamente. O momento foi interrompido pelo toque do telefone de Ricardo. Era Matheus Fontes, seu advogado. Ricardo, consegui uma liminar de proteção contra Campos. A juíza acatou nosso pedido baseado nas evidências de perseguição e ameaça. A polícia está sendo notificada neste momento. Excelente trabalho, Matheus. Ricardo afastou-se da cama para continuar a conversa. Precisamos também de uma ambulância. Helena entrou em trabalho de parto prematuro. Trabalho de parto? A voz do advogado soou estranhamente alerta. Onde exatamente vocês estão? Carlos Torres, que passava com os lençóis, parou abruptamente e fez um gesto para Ricardo desligar. Quando o telefone foi silenciado, o chefe de segurança explicou em voz baixa. Senhor, Mariana me contatou há 10 minutos. O advogado está comprometido. Foi visto saindo da casa de Campos ontem à noite. Matheus? Impossível. Ele trabalha comigo há mais de 10 anos. Todos têm um preço, senhor. E Campos sabe muito bem como encontrá-lo. Torres mostrou seu celular com a foto que recebera. Matheus Fontes saindo de uma mansão em Barra da Tijuca, apertando a mão de Victor Campos. Ricardo sentiu o estômago afundar. A traição era profunda demais para processar naquele momento crítico. Carlos, desça e verifique a segurança do lobby. Não deixe ninguém subir
especialmente Mateus. Ele respirou fundo, tentando organizar seus pensamentos. E envia alguém para interceptar Mariana no aeroporto antes que ela caia numa armadilha. Enquanto Torres saía para cumprir as ordens, o Dr. Castro já preparava Helena para o procedimento. O apartamento, antes um refúgio seguro, transformava-se num improvisado centro cirúrgico, com Bianca auxiliando na organização dos instrumentos médicos. "Vou aplicar a anestesia local", explicou o médico. "Está longe do ideal, mas é o mais seguro nas circunstâncias." Helena assentiu, seus olhos fixos no teto enquanto murmurava algo que parecia ser uma prece. Bianca segurava sua mão, oferecendo palavras de encorajamento, enquanto Ricardo observava a cena com uma mistura de medo e impotência. O momento foi interrompido pelo som estridente do interfone. "Senhor Mendes?" Era a voz do porteiro, do prédio, visivelmente nervosa. "Tem um grupo de homens aqui embaixo insistindo em subir. Dizem que são policiais, mas não deixe ninguém entrar", ordenou Ricardo. "Repita, ninguém sobe sem minha autorização expressa. Eles estão muito insistentes, senhor. Um deles diz ser advogado do senhor, Dr. Mateus." O interfone silenciou abruptamente, seguido pelo barulho distante de uma porta sendo forçada. Ricardo correu para a janela e viu 3 homens de terno entrando no lobby do prédio. Enquanto o porteiro tentava impedi-los sem sucesso, reconheceu imediatamente Mateus entre eles. "Eles entraram", informou puxando seu celular. "Vou alertar Carlos." No quarto improvisado, o Dr. Castro havia começado o procedimento com Bianca ao seu lado, passando os instrumentos conforme solicitado. Helena mordia um pano para conter os gemidos de dor, já que a anestesia local oferecia apenas alívio parcial. Ricardo enviou uma mensagem urgente a Carlos. Depois voltou para verificar o progresso do parto. "Como ela está, doutor?" "Estamos quase lá." O médico trabalhava com concentração absoluta, suas mãos movimentando-se com precisão, impressionante considerando as circunstâncias. "A bebê está posicionada corretamente, mas o cordão umbilical está enrolado no pescoço. Preciso ter muito cuidado." De repente, o som do elevador chegando ao andar ecoou pelo corredor externo. Ricardo trocou olhares alarmados com Bianca. "Continue ajudando o doutor", ele instruiu enquanto pegava uma arma que Carlos havia deixado sobre a mesa. "Vou ganhar tempo." "Ricardo..." A voz de Bianca tremeu ligeiramente. "Tenha cuidado." Ele assentiu, dirigindo-se à porta. Verificou a arma. Estava carregada, mas esperava não precisar usá-la. Posicionou-se estrategicamente ao lado da entrada, a tensão tornando cada segundo uma eternidade. Passos aproximavam-se pelo corredor. Ricardo respirou fundo, preparando-se para o confronto. A maçaneta girou lentamente. No quarto, um choro fino e agudo cortou o ar. O primeiro som da filha de Helena, nascida em meio à tempestade e ao perigo. "É uma menina", anunciou o Dr. Castro erguendo a recém-nascida pequena e rosada. "Parece saudável, apesar da prematuridade." Bianca pegou uma toalha limpa para envolver o bebê, lágrimas de emoção escorrendo por seu rosto. Helena, exausta mas consciente, estendeu os braços para receber a filha. "Clara", murmurou tocando o rostinho delicado com dedos trêmulos. "Minha Clara." O momento de ternura foi brutalmente interrompido quando a porta do apartamento explodiu, lançando estilhaços para dentro. Ricardo foi arremessado contra a parede pela força da explosão, a arma escapando de suas mãos. 3 homens entraram, Mateus Fontes à frente, seguido por 2 seguranças corpulentos com armas em punho. "Onde está Helena Cardoso?" exigiu Mateus, sua voz fria como gelo. "Victor Campos tem assuntos pendentes com ela." Ricardo, atordoado mas ainda consciente, tentou se levantar. "Você traiu minha confiança, Mateus. Por quê?" "Negócios são negócios, Ricardo. Campos ofereceu uma sociedade que eu não poderia recusar." Ele fez um gesto para os seguranças. "Verifiquem os cômodos." Os homens avançaram pelo apartamento, logo encontrando o quarto onde Helena segurava o bebê, com Bianca e o médico ao seu lado. O Dr. Castro posicionou-se protetoramente na frente da cama. "Não podem entrar aqui. A paciente acabou de passar por uma cesariana de emergência.
Um dos homens empurrou-o violentamente, fazendo o médico idoso cair desajeitado contra a mesa de instrumentos. Bianca gritou, colocando-se entre Helena e os invasores. Não se aproximem. Ela está fraca, perdendo sangue. Mateus entrou no quarto avaliando a cena com olhos calculistas. Então, finalmente, nasceu a herdeira. Ele se aproximou, ignorando a resistência de Bianca. Victor ficará satisfeito. Helena apertou a filha contra o peito, seu rosto pálido marcado por determinação feroz. Nunca entregarei minha filha a ele. Você não tem escolha. Mateus fez sinal para um dos homens. Pegue a criança, tenha cuidado, é um bebê prematuro. O segurança avançou, mas foi surpreendido por Ricardo, que surgiu na porta com uma cadeira erguida, acertando-o violentamente nas costas. O homem caiu enquanto o segundo segurança apontava sua arma para Ricardo. Não seja estúpido, Mendes, advertiu Mateus. Você está em desvantagem. Um estampido ensurdecedor ecoou pelo apartamento. Por um momento, todos ficaram imóveis, até que Mateus olhou para baixo e viu a mancha vermelha se expandindo em seu peito. Ele cambaleou incrédulo antes de desabar no chão. Na porta do quarto, Carlos Torres mantinha sua arma apontada, com mais 3 homens uniformizados atrás dele. O segundo segurança baixou sua arma imediatamente, rendendo-se. A polícia está subindo, informou Carlos. A verdadeira polícia, com um mandado de prisão para Victor Campos por tentativa de sequestro, extorsão e fraude. Ricardo correu para o lado de Helena, que tremia violentamente, ainda segurando Clara junto ao peito. O Dr. Castro, recuperado da queda, já verificava seus sinais vitais. Ela está entrando em choque, diagnosticou ele gravemente. Precisamos de uma ambulância imediatamente. Bianca já estava ao telefone, sua voz firme apesar do terror da situação. Ambulância a caminho, 3 minutos. Enquanto a tempestade começava a ceder lá fora, Helena olhou para Ricardo com olhos semicerrados pela fraqueza. Os documentos... Mariana... Não se preocupe com isso agora, sussurrou ele, segurando sua mão livre. Concentre-se em ficar bem, por Clara. Mas Helena insistiu, sua voz quase inaudível. Cofre 237, combinação. Data do nosso primeiro... encontro... Suas pálpebras tremeram e fecharam-se, enquanto o Dr. Castro trabalhava freneticamente para estabilizá-la. A pequena Clara, alheia ao caos ao seu redor, dormia pacificamente nos braços da mãe inconsciente, enquanto sirenes de ambulância e viaturas policiais aproximavam-se, cortando o silêncio que se seguiu à tempestade. O hospital privado na Barra da Tijuca era um templo ao silêncio e à discrição. Nos corredores do setor VIP, apenas o ocasional tilintar de instrumentos médicos ou passos abafados interrompiam a quietude artificial. Ricardo observava através do vidro da UTI neonatal, onde Clara, conectada a tubos e monitores, lutava por cada respiração dentro da incubadora. Tão pequena, tão frágil, e já carregando o peso de segredos que nem compreendia. 7 meses e 35 semanas, informou a médica consultando o prontuário. Apesar da prematuridade, ela está respondendo bem. Pulmões ainda, imaturos, mas desenvolvendo-se adequadamente com a ajuda do suporte respiratório. E Helena? A pergunta saiu como um sussurro cansado. A médica ajustou os óculos, seu rosto assumindo expressão mais grave. A hemorragia foi significativa. O trauma da situação, somado à pressão alta pré-existente, complicou o quadro. Conseguimos estabilizá-la, mas ela permanece inconsciente. Ricardo assentiu mecanicamente, como vinha fazendo desde que chegaram ao hospital 12 horas antes. Palavras como choque hipovolêmico, transfusão sanguínea e sedação induzida flutuavam em sua mente sem se conectarem completamente. Sr. Mendes, a voz da médica trouxe-o de volta à realidade. O senhor deveria descansar também. Não ajudará nenhuma das duas se colapsar. Ricardo esboçou um sorriso triste. Doutora, acabei de descobrir que minha ex-esposa, que não via há anos, guardou documentos que podem derrubar um dos empresários mais poderosos do país num cofre identificado com a data do nosso primeiro encontro. Ele passou a mão pelo rosto cansado. O descanso terá que esperar. A médica não insistiu,
reconhecendo a determinação no olhar daquele homem. Antes de sair, adicionou: "A polícia está aguardando no saguão. Disseram que precisam de seu depoimento." Quando Ricardo chegou ao elegante saguão do hospital, encontrou não apenas policiais, mas também Bianca, que conversava em voz baixa com Carlos Torres. Ao vê-lo, ela veio ao seu encontro, abraçando-o com força. "Como? Está Clara?" E Helena perguntou contra seu ombro. "Clara está respondendo bem ao tratamento." "Helena?" Ele hesitou. "Estável, mas ainda inconsciente." A delegada Ana Cristina Vaz aproximou-se, interrompendo o momento. Aos 45 anos, com cabelos grisalhos cortados curtos e olhar penetrante, ela carregava a aura de quem já vira o pior da humanidade sem perder a compaixão. "Sr. Mendes, precisamos de seu depoimento oficial sobre os eventos de ontem." Ela indicou uma sala reservada que o hospital disponibilizara. "E também precisamos discutir a situação do Sr. Campos." Dentro da sala, Ricardo relatou toda a sequência de acontecimentos, desde o reencontro com Helena até a invasão do apartamento. A delegada ouvia atentamente, ocasionalmente fazendo anotações. "Victor Campos é um homem poderoso", comentou ela quando Ricardo terminou o relato. "Já tivemos outras denúncias contra ele que misteriosamente desapareceram, mas desta vez ela sorriu discretamente. "Desta vez temos evidências concretas." "Que evidências?" Ricardo franziu o senho. "Os documentos que Helena mencionou ainda estão no cofre. Estou falando da advogada Mariana Costa." A delegada inclinou-se para a frente. "Mateus estava envolvido desde o início?" A surpresa era evidente na voz de Ricardo. Ele era o braço jurídico da operação. Sempre foi. Helena olhou para as próprias mãos, agora sem aliança. "Quando descobri a verdade, já era tarde demais. Eu já estava grávida e Victor já sabia que eu havia encontrado os documentos. E por que não veio até mim antes?" A pergunta escapou dos lábios de Ricardo antes que pudesse contê-la. O olhar que Helena lhe dirigiu continha anos de dor não processada. "E dizer o quê?" "Olá, Ricardo. Sei que não nos falamos desde o divórcio, mas preciso de ajuda para escapar do meu marido psicopata que quer me matar." Bianca interveio com voz suave. "O importante é que você está segura agora. E Clara também." Helena respirou fundo, como se tomasse coragem para algo difícil. "Preciso ver minha filha." Os médicos foram inicialmente relutantes, considerando o estado de Helena, mas eventualmente cederam. Em uma cadeira de rodas, ela foi levada até a UTI neonatal, onde pôde observar Clara através do vidro. A pequena já demonstrava sinais de melhora significativa, para alívio de todos. "Ela tem seus olhos", comentou Ricardo parado ao lado da cadeira de rodas. "E a teimosia do pai", retrucou Helena com um leve sorriso. Depois, mais séria, acrescentou: "Você sabe que não é o pai biológico, certo?" Ricardo assentiu, seu olhar ainda fixo na recém-nascida. "Sei, mas fiz uma promessa de protegê-la e pretendo cumpri-la. Sem dúvida você seria um pai melhor que Victor jamais poderia ser." Helena hesitou, como se escolhesse cuidadosamente as próximas palavras. "Mas não seria justo amarrá-lo a essa responsabilidade. Você tem sua própria família. Agora." Ela olhou discretamente na direção de Bianca, que observava a cena à distância. Ricardo seguiu seu olhar, depois voltou a encarar Helena. "Algumas responsabilidades escolhemos livremente. Clara não tem culpa das circunstâncias de seu nascimento." Naquele momento, o celular de Ricardo vibrou. Era uma mensagem da delegada. "Vaz. Urgente. Campos conseguiu habeas corpus. Advogados alegaram problemas de saúde e condições inadequadas de detenção. Está em prisão domiciliar com tornozeleira, mas temo que não por muito tempo. Precisamos daqueles documentos, agora. Precisamos ir ao banco", anunciou ele mostrando a mensagem para Helena e Bianca. "Hoje mesmo." Helena empalideceu ainda mais. "Ele vai escapar, como sempre." "Não desta vez", assegurou Bianca com uma determinação que surpreendeu. "Ambos, não se depender de nós." O caos ainda não havia terminado. Na verdade, estava apenas entrando em uma nova fase, mais perigosa e imprevisível. Enquanto Helena era levada de volta ao quarto para descansar, Ricardo e Bianca já planejavam a visita ao banco para recuperar as provas finais. O que nenhum deles sabia
era que Victor Campos, confortavelmente instalado em sua mansão, já dera ordens explícitas a seus homens remanescentes. Encontrem aquele cofre antes deles, e desta vez sem falhas. O sol de fim de tarde derramava-se em tons de âmbar sobre a agência bancária, no coração do Leblon. Ricardo e Bianca atravessaram o saguão principal com passos deliberadamente tranquilos, apesar da urgência que sentiam. Vestidos formalmente, como se estivessem em mais um compromisso de negócios cotidiano, eram a própria imagem da discrição calculada. Senhor Mendes, que prazer inesperado. O gerente aproximou-se solicitamente, estendendo a mão. Em que posso ajudá-lo hoje? Preciso acessar um cofre, respondeu Ricardo, seu tom cordial mas firme. O número 237. O gerente hesitou, seu sorriso profissional vacilando momentaneamente. Esse cofre não está registrado em seu nome, senhor. Estou ciente. Está no nome de Helena Cardoso, minha ex-esposa. Ricardo entregou-lhe um envelope. Aqui está a autorização assinada por ela, com reconhecimento de firma, e uma procuração temporária. Enquanto o gerente examinava os documentos, Bianca observava discretamente o movimento da agência. Seus olhos perspicazes detectaram 2 homens que entraram logo após eles. Um usando terno cinza mal ajustado e outro em trajes mais casuais, ambos com a postura tensa de quem não está ali para transações bancárias. Temos companhia, sussurrou para Ricardo sem mover os lábios. Ricardo não precisou olhar para saber que estavam sendo observados. Vamos acelerar isso. O gerente retornou, ainda com uma expressão ligeiramente preocupada. Está tudo em ordem com a autorização. Ela se apresentou voluntariamente à Polícia Federal nesta manhã, trazendo consigo um dossiê completo sobre as operações ilícitas de Campos. Tudo documentado, com datas, valores e nomes. Uma bomba relógio jurídica. Ricardo piscou, surpreso. Mariana entregou tudo? Por quê? Aparentemente, a senhora Costa mantinha seu próprio conjunto de provas como seguro. Quando soube da tentativa de invasão e do nascimento prematuro da criança, decidiu que era hora de encerrar o jogo. A delegada entregou-lhe uma pasta. Isto é uma cópia parcial do material. Os documentos originais estão sob custódia federal. Ricardo abriu a pasta, deparando-se com contratos falsificados, registros de pagamentos a funcionários públicos e, mais perturbadoramente, transcrições de conversas onde Victor Campos discutia claramente sobre remover obstáculos permanentemente. Com isto, conseguimos o mandado para a prisão preventiva, continuou a delegada. Ele foi detido há 1 hora em seu escritório, sem alarde, sem espetáculo midiático, exatamente como ele prefere resolver seus próprios problemas. Ricardo fechou a pasta, sentindo o peso daqueles papéis como se fossem feitos de chumbo. O que acontece agora? Agora começa a parte difícil. A delegada levantou-se. Casos como este raramente são simples. Haverá pressão política, tentativas de desacreditar as testemunhas, ofertas de suborno. Ela olhou diretamente nos olhos de Ricardo. Precisaremos do testemunho de Helena quando ela se recuperar. E, principalmente, precisamos dos documentos que ela mencionou. Eles podem ser a peça final para este quebra-cabeças. Após a saída da delegada, Ricardo permaneceu na sala, contemplando o que acabara de ouvir. Bianca entrou silenciosamente, sentando-se ao seu lado. Carlos me contou sobre os documentos no cofre, disse ela pegando sua mão. Você sabe onde é? Ricardo assentiu lentamente. Banco Internacional. Agência Leblon. O cofre 237. Ele hesitou, um sorriso melancólico formando-se em seus lábios. A senha é 15608, 15 de junho de 2008. O dia em que vocês se conheceram, completou Bianca, sem um traço de ciúme ou ressentimento. Devemos ir buscar agora? Não sem Helena, respondeu Ricardo firmemente. Esses documentos são dela. Ela arriscou tudo para protegê-los. Um toque suave na porta interrompeu a conversa. Era o Dr. Castro que parecia tão cansado quanto eles, mas trazia um pequeno sorriso. Helena acordou. Está perguntando pela filha. O quarto particular onde Helena estava internada tinha vista para o mar,
embora as cortinas estivessem parcialmente fechadas para filtrar a luz intensa do meio-dia. Quando Ricardo e Bianca entraram, encontraram-na sentada na cama, visivelmente fraca, mas alerta. Clara, foi a primeira palavra que ela pronunciou ao vê-los. Está bem, assegurou Ricardo, aproximando-se da cama. Já está respirando praticamente sozinha, segundo os médicos. Ela é forte, como a mãe. Helena relaxou visivelmente contra os travesseiros. Campos? Preso, respondeu Bianca, colocando um pequeno arranjo de flores na mesa ao lado da cama. Mariana entregou tudo à Polícia Federal esta manhã. Uma lágrima solitária escorreu pelo rosto pálido de Helena. Então acabou, realmente acabou. Quase, corrigiu Ricardo gentilmente. A delegada Vaz mencionou que precisarão de seu testemunho e dos documentos no cofre 237. Helena estudou o rosto de Ricardo por um longo momento antes de falar novamente. Você se lembrou da data. Como poderia esquecer? Ele sorriu levemente. O coquetel de lançamento da revista onde você trabalhava. Você derrubou vinho tinto no meu terno branco. E você disse que era um sinal de boa sorte em alguma cultura obscura que acabava de inventar, completou Helena, um fantasma de sorriso cruzando seus lábios. Bianca observava a troca com expressão serena, sem interferir naquele momento de reconexão. Helena, Ricardo voltou ao assunto principal. O que exatamente contém esses documentos? Helena ajeitou-se na cama, engolindo com dificuldade antes de responder. A escritura original do terreno em Angra, com as assinaturas verdadeiras dos proprietários anteriores, prova concreta de que os documentos que Victor usou para tomar posse da propriedade foram forjados. Ela fez uma pausa, respirando profundamente. E há também gravações, conversas entre ele e Mateus Fontes, discutindo como eliminar permanentemente os antigos donos quando eles se recusaram a vender. Por favor, acompanhem-me à área dos cofres. A sala dos cofres particulares ficava no subsolo do banco, protegida por múltiplas camadas de segurança. A cada porta que se abria e fechava atrás deles, Ricardo sentia a pressão aumentar. Em seu bolso, o celular vibrou silenciosamente. Provavelmente a delegada Vaz pedindo atualizações. Aqui estamos, cofre 237. O gerente inseriu sua chave na fechadura dupla. Preciso que o senhor use sua chave também. Ricardo franziu o senho. Não tenho uma chave. É impossível acessar o cofre sem as duas chaves, senhor. É o procedimento padrão do banco. Um momento de pânico ameaçou tomar conta de Ricardo. Bianca, porém, interveio com serenidade. Na procuração, Helena menciona especificamente que o acesso seria via combinação numérica, não por chave física. Ela apontou para o parágrafo em questão no documento. O gerente releu atentamente, depois assentiu. Tem razão. Este é um dos nossos cofres mais antigos, com sistema duplo. Pode ser aberto tanto por chaves quanto por combinação. Ele ajustou seus óculos. Vou deixá-los a sós para inserir a combinação. Por favor, toquem o interfone quando terminarem. Assim que o gerente saiu, Bianca posicionou-se junto à porta como sentinela, enquanto Ricardo encarava o painel numérico do cofre. 678, murmurou, digitando a sequência com dedos levemente trêmulos. Um clique suave sinalizou que a combinação estava correta. O mecanismo interno do cofre girou e a porta pesada cedeu sob seus dedos. Dentro, havia apenas uma pasta de couro desgastado e um pendrive selado em um envelope plástico. Ricardo pegou ambos, sentindo o peso literal e metafórico daqueles itens que Helena havia protegido com tanto risco. Conseguimos, sussurrou para Bianca, que sorriu brevemente antes de voltar sua atenção para a porta. Eles estão lá em cima, esperando. Carlos confirmou pelo texto que temos 2 suspeitos no saguão e possivelmente um terceiro no estacionamento. Ricardo assentiu guardando os itens em sua pasta executiva. Então usaremos o plano B. Ao saírem da sala dos cofres, agradeceram ao gerente e, em vez de retornarem ao saguão principal, pediram para usar a saída secundária, reservada normalmente para funcionários e entregas. É uma solicitação incomum, começou o gerente, mas Ricardo o interrompeu com um sorriso ensaiado.
Tenho uma reunião urgente a 2 quadras daqui. Seria muito mais prático sair pelos fundos, considerando o trânsito da hora. O status de Ricardo como cliente premium do banco foi suficiente para dobrar qualquer resistência. Logo, eles estavam saindo por um corredor de serviço que levava a uma rua paralela, bem menos movimentada que a avenida principal. Carlos Torres os esperava em um carro comum, nada que lembrasse os veículos luxuosos da frota de Ricardo. Assim que entraram, ele arrancou em velocidade moderada, misturando-se ao trânsito. Tudo conforme o planejado, informou Carlos, observando pelo retrovisor. Os homens de Campos ainda estão no banco, acreditando que vocês usarão a saída principal. Ótimo. Ricardo segurava a pasta firmemente contra o peito. Direto para a delegacia agora. O trajeto decorreu em um silêncio tenso. Ricardo examinou brevemente o conteúdo da pasta. Documentos originais com assinaturas autenticadas, memorandos internos e o que parecia ser uma escritura de terreno com anotações manuscritas nas margens. Tudo exatamente como Helena havia descrito. Na delegacia, a equipe da delegada Vaz os aguardava. Uma sala de reuniões havia sido preparada, com equipamentos para análise preliminar dos documentos e extração segura das informações do pendrive. Isso é ouro puro, declarou Ana Cristina após 1 hora de avaliação. Temos aqui não apenas provas da falsificação das escrituras, mas também do envolvimento direto de Campos no desaparecimento do casal original de proprietários do terreno em Angra. Ela levantou os olhos dos documentos. E o pendrive contém gravações de reuniões onde ele discute explicitamente o assassinato. Ricardo sentiu um calafrio. Então ele realmente... Sim. Ele não apenas fraudou documentos, ele ordenou a morte de pessoas inocentes que se recusaram a vender sua propriedade. A delegada fechou a pasta. Com isto, o habeas corpus será revogado imediatamente. Vou pessoalmente ao juiz de plantão com estas evidências. Enquanto a delegada se retirava para fazer os arranjos necessários, Ricardo recebeu uma ligação do hospital. Era o doutor Castro, sua voz carregada de urgência. Sr. Mendes, houve uma tentativa de invasão no quarto de Helena. Um homem fingindo ser médico tentou entrar, mas nossa equipe de segurança o deteve. Ricardo sentiu o sangue gelar. Helena está bem? E Clara? Ambas estão seguras. Transferimos Helena para outro quarto com segurança reforçada. Houve uma pausa. Mas o invasor... Ele conseguiu escapar durante a confusão. A polícia está aqui colhendo depoimentos. Bianca, que ouvia a conversa pelo viva-voz, já estava de pé recolhendo suas coisas. Precisamos voltar ao hospital agora mesmo. O hospital estava em estado de alerta quando chegaram. Policiais circulavam pelos corredores e seguranças adicionais haviam sido posicionados em pontos estratégicos. Ricardo foi conduzido ao novo quarto de Helena, localizado em uma ala mais reservada e de acesso controlado. Quando entrou, encontrou Helena acordada, sentada na cama com Clara em seus braços. A pequena, que havia sido temporariamente transferida da UTI neonatal para ficar com a mãe durante a crise, dormia pacificamente, alheia ao caos que a cercava. Vocês conseguiram? Foi a primeira pergunta de Helena ao vê-los. Ricardo assentiu, aproximando-se da cama. Entregamos tudo à delegada Vaz. Ela já está providenciando a revogação do habeas corpus de Campos. Helena fechou os olhos, brevemente um suspiro profundo escapando de seus lábios. Então acabou. Realmente acabou. Bianca sentou-se na beira da cama, observando o bebê com ternura. Ela parece mais forte hoje. Os médicos estão surpresos com o progresso dela, confirmou Helena, acariciando os poucos cabelos escuros na cabeça da filha. Disseram que poderá ir para casa em 2 semanas, se continuar assim. A palavra casa pairou no ar, como uma pergunta não formulada. Para onde Helena iria agora? O apartamento seguro estava comprometido e retornar à mansão que compartilhara com Victor estava fora de questão. Como se lesse seus pensamentos, Ricardo falou. Tenho uma propriedade em Búzios que raramente uso. É isolada, segura e com equipe completa. Você e Clara podem ficar lá pelo tempo que for necessário. Helena estudou seu rosto por um momento. Por que, Ricardo? Depois de tudo,
do divórcio, do tempo separados, por que você ainda se importa? A pergunta pairou entre eles, carregada de histórias não contadas e sentimentos não resolvidos. Ricardo sentou-se na cadeira ao lado da cama, escolhendo cuidadosamente suas palavras. Porque algumas pessoas permanecem importantes, mesmo quando os caminhos se separam. Ele olhou brevemente para Bianca, que assentiu em silenciosa compreensão. E porque Clara merece um novo começo, livre das sombras do passado. Um toque na porta interrompeu o momento. Era a delegada Ana Cristina, acompanhada por um oficial de justiça. O juiz revogou o habeas corpus, anunciou ela sem preâmbulos. Campos será transferido para a prisão de segurança máxima dentro da hora. E temos algumas notícias adicionais que vocês precisam saber. A delegada entrou, fechando a porta atrás de si. As gravações no pendrive revelaram muito mais do que esperávamos. Victor não apenas ordenou o desaparecimento dos proprietários originais do terreno em Angra, mas também estava por trás do acidente de carro que deixou Helena em coma há 3 anos. Helena empalideceu, instintivamente apertando Clara mais contra si. O que? Você disse acidente de carro? Ricardo e a delegada trocaram olhares preocupados. Você não se lembra do acidente? Perguntou Ana Cristina gentilmente. Eu me lembro de acordar no hospital, dos médicos dizendo que havia sofrido um acidente. Helena franziu o senho, esforçando-se para acessar memórias nebulosas. Mas os detalhes, nunca consegui recuperá-los completamente. Ricardo respirou fundo antes de revelar. Helena, seu carro foi sabotado. Os freios foram adulterados. Ele hesitou. Por muito tempo, acreditei que seu pai estava por trás disso. Meu pai? O choque era evidente em sua voz. Por que meu pai faria algo assim? Porque você havia descoberto documentos comprometedores sobre seus negócios ilícitos. Pelo menos foi o que as evidências na época indicavam. Ricardo passou a mão pelos cabelos, visivelmente perturbado. Mas agora, com as gravações que encontramos, Vitor manipulou tudo para incriminar seu pai, concluiu a delegada. Aparentemente, Antônio Cardoso descobriu as intenções de Campos em relação a você e seus futuros negócios. Quando tentou alertá-la, Campos agiu primeiro. Helena permaneceu em silêncio por vários momentos, processando aquela revelação. Finalmente, uma única lágrima escorreu por seu rosto. Meu pai, onde ele está agora? A delegada e Ricardo trocaram olhares pesarosos. Ele desapareceu logo após seu acidente, respondeu Ricardo suavemente. Ninguém soube dele desde então. Até agora, acrescentou a delegada, sua expressão grave. Uma das gravações menciona um problema permanentemente resolvido em Paraty. Estamos reabrindo a investigação sobre o desaparecimento de Antônio Cardoso com base nessas novas evidências. O silêncio que se seguiu era pesado com o peso de todas aquelas revelações. Clara remexeu-se nos braços da mãe, como se sentisse a tensão no ambiente. Helena beijou suavemente a testa da filha, encontrando naquele pequeno ser a força para enfrentar a avalanche de verdades dolorosas. O que acontece agora? Perguntou ela finalmente. Agora começamos a reconstruir, respondeu Ricardo, estendendo a mão para tocar gentilmente no braço de Helena. Um dia de cada vez. 3 meses depois, a casa em Búzios era exatamente como Ricardo havia descrito, isolada, segura e surpreendentemente acolhedora para uma propriedade de luxo. Da ampla varanda voltada para o mar, Helena observava o sol se pôr enquanto Clara, agora mais robusta e alerta, dormia tranquilamente no berço ao seu lado. O julgamento de Victor Campos havia começado na semana anterior. As evidências eram esmagadoras e os promotores estavam confiantes em obter condenação máxima por múltiplos crimes, incluindo homicídio, falsificação e obstrução da justiça. Helena ouviu passos se aproximando na varanda de madeira. Não precisou se virar para saber quem era. As rosas brancas que você plantou estão florescendo, comentou Ricardo, sentando-se na cadeira ao lado dela. O jardineiro diz que nunca viu nada igual nesta época do ano. Helena sorriu levemente. Sempre fui boa com plantas. Elas respondem à paciência e aos cuidados constantes. Assim como as pessoas, observou Ricardo, seu olhar se detendo em Clara. Ela está crescendo rápido.
Rápido demais. Helena ajeitou delicadamente o cobertor da bebê. Os médicos estão impressionados com a recuperação dela. Dizem que não terá sequelas da prematuridade. Ficaram em silêncio confortável por alguns momentos, apenas contemplando o horizonte onde o céu encontrava o mar em uma linha perfeita. Recebi notícias da delegada Vaz hoje, disse Ricardo finalmente. Eles encontraram restos mortais na propriedade de Campos em Paraty. Testes de DNA confirmaram. São de seu pai. Helena fechou os olhos, deixando que a notícia, embora esperada, assentasse em seu coração. Não havia mais lágrimas. Essas já haviam sido derramadas nas semanas anteriores, quando a verdade sobre seu pai começara a emergir. Pelo menos agora podemos dar a ele um funeral apropriado. Um encerramento. Sim. Ricardo hesitou antes de continuar. Bianca mandou lembranças. Ela e o bebê estão bem, é um menino. Helena olhou para ele com um sorriso genuíno. Fico feliz por vocês. Vocês merecem essa felicidade. E você merece reconstruir sua vida, Helena. Ricardo estendeu a mão colocando sobre a mesa um conjunto de documentos. O terreno em Angra foi legalmente revertido aos herdeiros dos proprietários originais, como você solicitou. E aqui está a escritura deste lugar transferida para seu nome. E um fundo fiduciário para Clara. Helena olhou para os papéis, depois para Ricardo, seus olhos brilhando com lágrimas não derramadas. Não preciso de tanta generosidade. Não é generosidade, é justiça. Ele sorriu serenamente. Além disso, descobri que prefiro muito mais minha casa no Rio. O mar daqui é bonito demais. Distrai qualquer um do trabalho. Isso arrancou uma risada leve de Helena. Um som que havia se tornado cada vez mais frequente nas últimas semanas. O telefone de Ricardo vibrou. Era uma mensagem de Bianca com a primeira foto do filho recém-nascido. Ele mostrou para Helena, que sorriu genuinamente. Leonardo é um belo nome, comentou ela. Combina com ele. Foi escolha de Bianca. Ricardo guardou o telefone. Ela perguntou se podemos visitá-los no próximo fim de semana. Os 4. A implicação não passou despercebida por Helena. Os 4. Ricardo, Bianca, o pequeno Leonardo e ela com Clara. Uma configuração familiar não convencional, nascida das cinzas de traumas passados. Eu gostaria disso, respondeu ela sinceramente. Acho que seria bom para Clara conhecer o pequeno Leonardo. O sol finalmente mergulhou no horizonte, pintando o céu com tons de rosa e laranja. Clara despertou, seus pequenos olhos piscando curiosamente para o mundo ao seu redor. Helena pegou nos braços, acomodando-a contra seu peito. Sabe o que mais gosto neste lugar? Perguntou, observando as primeiras estrelas surgirem no firmamento. O silêncio. Não um silêncio vazio ou assustador, mas um silêncio cheio de promessas. Como uma página em branco, esperando para ser escrita. Ricardo assentiu, compreendendo perfeitamente. Toda a grande história começa com uma página em branco. Enquanto a noite caía suavemente sobre Búzios, Helena embalava sua filha. Ricardo contemplava o oceano. E a quilômetros de distância, Bianca ninava o pequeno Leonardo. 4 vidas entrelaçadas por circunstâncias extraordinárias, cada uma encontrando seu próprio caminho para a redenção. A verdade havia emergido das sombras. Justiça estava sendo feita. E o futuro, antes incerto e ameaçador, agora se abria diante deles como o vasto oceano, profundo, misterioso, mas repleto de possibilidades. Clara gorgojou suavemente nos braços da mãe, seu pequeno rosto iluminado pelo último raio de sol do dia. Um novo começo, nascido de finais turbulentos. Uma promessa de que mesmo nas histórias mais sombrias, há sempre espaço para a luz encontrar seu caminho. Fim da história. Queridos ouvintes, assim como Helena fechou um capítulo de sua vida para começar uma nova página em branco, também chegamos ao fim desta jornada narrativa repleta de emoções. Enquanto Helena e Clara contemplam o pôr do sol em Búzios, convidamos você a seguir para novas histórias, igualmente envolventes em nosso canal. Para complementar esta experiência, preparamos uma playlist especial com outras narrativas de suspense e redenção que certamente irão cativá-lo tanto quanto Segredos do Palácio.
Encontre-a clicando no ícone à sua esquerda. Se a história de Helena, Ricardo e os segredos perigosos que os cercavam tocou seu coração, não deixe de se inscrever em nosso canal e dar like neste vídeo. Todos os dias, assim como o nascer do sol que Helena contempla em sua nova vida, trazemos histórias únicas que exploram as complexidades das relações humanas e os caminhos tortuosos da redenção. O que você achou do desfecho? Quais segredos mais te surpreenderam? Compartilhe suas impressões nos comentários abaixo. Como Clara, cada nova história em nosso canal é uma promessa de momentos inesquecíveis e sua participação ilumina nosso trabalho como o último raio de sol do dia. Aguardamos você em nossa próxima narrativa.